Graça e paz, meus amados, hoje sejam multiplicadas na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos iniciando mais uma semana e eu tenho certeza que esta semana será uma semana de bênção, de paz, de vitória, de realizações em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Que tenhamos uma semana assim, na direção de Deus. A paz do Senhor, presbítero Joel, Deus te abençoe, irmã Marli, o Senhor te abençoe, irmã Jaqueline, o Senhor te abençoe, minha irmã. Que bom estarmos juntos. Adriano, Deus abençoe você. Nós louvamos a Deus. A irmã Sônia Teles, que Deus abençoe a todos com a sua infinita bondade, graça, abundante graça. Então, chame aí as pessoas, seus contatos, né, nas suas redes sociais, compartilhe com seus contatos aí, chame-os para ouvirem a palavra de Deus. Graça e paz, Rosilene, Deus te abençoe, minha irmã. Então, chame para a sua sala de vídeo, convide. Seja esse instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Que outros sejam abençoados através da sua vida, para a glória do Senhor. Amém? E eu quero lembrar você que todas as lives, elas estão lá no YouTube, no canal Pastor Geraldo Lima. Você vai lá, se já é inscrito, quer assistir, assista de novo. Né? Quer ver de novo mais alguma coisa? Paz do Senhor Cícero, paz do Senhor Lu, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Clarilene, Deus te abençoe, minha irmã, glória ao Senhor Jesus. Então, você vai lá no YouTube, o canal é Pastor Geraldo Lima, e você dá o seu like lá, toca o sininho, e aí você vai receber as informações, as notificações que forem dadas, do que tiver lá no YouTube que vai chegar lá. Amém? Então, louvado seja o Senhor por tudo que Ele é para nós. Eu sempre digo que a minha alegria em adorar a Deus e servir ao Senhor é pelo que Ele é para mim. Não é só pelo que Ele faz. O que Ele faz é inquestionável, né? Então, Ele é. Cristo é tudo para mim. Então, eu não vejo razão maior na minha vida que a não ser que o Senhor cuide da minha vida, seja o dono da minha vida, porque Ele deu a vida dele na cruz do Calvário pela minha. Ele me salvou, eu não merecia nada e nem mereço até hoje. Ninguém merecia e nem merece. Mas Ele fez isso por amor. Que amor profundo, que amor grandioso, precioso amor, imensurável amor de Deus por nós. E o Senhor me salvou e me fez um cidadão do céu, escreveu meu nome no livro da vida, assim como o seu. Então, Cristo é tudo para mim, eu sei que é para você também. Então, por isso é que eu adoro, sirvo, louvo, trabalho, faço tudo para Ele. E ainda não estou fazendo quase nada, porque Ele fez tudo por mim, dando a sua vida na cruz, para salvar a minha, para que eu fosse salvo e liberto. Queridos, eu quero ministrar nesta semana, nas lives, o cuidado divino. Então eu quero tratar, né, desse assunto que é belíssimo, é maravilhoso nós entendemos o cuidado divino, cuidado de Deus para conosco. Então veja bem, eu quero ler a palavra do Senhor como faço sempre. Isaías 43, verso 2, que diz assim: quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades eu estarei ao seu lado. Quando tiverem de atravessar grandes rios, ou seja, problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo,
ou seja, os sofrimentos e perseguições, não se queimarão. As chamas não farão mal a vocês. É lindo demais esse texto. É o cuidado de Deus, a expressão do cuidado de Deus para conosco, ele declarando esse cuidado que ele tem para conosco. Então, nós vamos, durante esta semana, tratar sobre esse cuidado de Deus. Então, Deus tinha alguma necessidade, ou precisava declarar que ele tem cuidado de nós? Então, veja bem, meu irmão, minha irmã, sabe por que Deus faz questão de declarar isso para nós? Porque o Senhor, ele nos prometeu proteção. Foi ele quem nos prometeu. E olha só que coisa maravilhosa. O Senhor é responsável pelas nossas vidas. Sabia? O Senhor, ele é responsável pelas nossas vidas. E ele faz questão de deixar isso escrito na sua palavra. Não te deixarei, nem te desampararei. O que é isso aqui? É responsabilidade pela nossa proteção. Isso tudo por amor. Isso tudo por misericórdia. Porque, como eu digo sempre, nós não merecemos absolutamente nada. Mas Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, que ele faz questão de deixar registrado para nós a responsabilidade que ele tem com a nossa proteção. Então, esse texto está lá em Josué capítulo 1. Ali ele está declarando para Josué e dizendo: aqui é a minha palavra para todos aqueles que me servirem, que andarem comigo, que estiverem sempre com as suas vidas colocadas diante de mim. Não te deixarei, nem te desampararei. Dentro dessa promessa de Deus de nos proteger, ele providencia os meios para sermos protegidos. Ele providencia. Olha só, ele tem os anjos que ele coloca à nossa disposição, como diz a Bíblia. Ele tem a igreja que ele deixou aqui na terra é também uma maneira dele proteger a minha vida e a sua. Por quê? Porque a igreja ora, a igreja clama, a igreja intercede, a igreja implora diante de Deus pela vida, pelas pessoas. Então isso é um meio que Deus deixou para que tenhamos proteção. É por isso a importância, o tamanho da importância, que a gente nem consegue mensurar a importância da igreja, de você estar, de você fazer parte dessa igreja, ser igreja e fazer parte dela, de estar junto, de comunhão, de oração, de estar... Isso é uma maneira de Deus proteger as nossas vidas. Então, preste bem atenção nisso, que é muito interessante. Outra coisa, nós temos a garantia da divindade, da sua divindade e da sua soberania. E olha como ele diz isso na sua palavra. O versículo 10 desse capítulo 43 de Isaías, diz assim, para saberem, na parte D, para saberem que antes de mim nunca existiu outro Deus, e que depois de mim também não haverá. Então isso aqui é a garantia da sua divindade, da sua soberania para com as nossas vidas. Viu? Então, querido, é Deus dizendo assim: eu sou responsável por você. Eu tenho esta responsabilidade de proteger você, de cuidar de você. E nós vamos caminhar um pouco mais. Temos o seu poder à nossa disposição. E Jesus fez questão de deixar isso claro, absolutamente claro para nós, quando ele trata lá em Mateus,
ele diz assim, ó, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E aí ele diz para os seus discípulos, então ide e fazei discípulos de todas as nações. Então o que o Senhor está dizendo aqui, olha, eu cuido de vocês. É tão maravilhoso esse cuidado que quando Jesus enviou para fazerem a obra missionária, né, aquele grupo de homens que o Senhor tinha preparado, as 70 pessoas que Deus tinha preparado ali, ele disse, ó, não levem alforje, não levem isso, levem o cajado, e aonde vocês chegarem, não se preocupem que a proteção, o cuidado, o alimento de vocês, eu cuido. Veja bem que coisa tremenda, Jesus em Jerusalém. Mas por que ele disse isso? Ele disse isso quando ele estava junto com os discípulos e os enviou nas regiões que ficavam ali em volta de Jerusalém. Então ele enviou seus discípulos e ele cuidou. E ele está dizendo para nós da mesma maneira, sou eu que cuido de você. Sou eu que sou responsável pela sua vida. Agora uma outra coisa interessante, o primeiro ponto que eu falei com você aqui foi esse, o Senhor nos prometeu proteção. E a segunda coisa que eu quero falar para você nesta tarde, e durante as lives que virão quarta e sexta, nós ainda trataremos com mais profundidade nesse assunto. Deus nos garante a sua presença nas dificuldades. Isso aqui é a segunda coisa que eu quero falar com você nesta tarde. Deus garante a sua presença nas dificuldades. Então, olha só, quando vocês passarem por águas profundas, que isso significa as dificuldades, grandes dificuldades, e o Senhor não disse em nenhum momento que nós não iríamos passar, mas veja que ele não está dizendo aqui, a Bíblia não diz que eu vou permanecer nessas dificuldades. Diz não. Diz que eu vou passar por elas, eu vou enfrentar essas dificuldades, e eu vou passar por elas e você também. Mas como? Com a presença do Senhor nas nossas vidas, com a presença do Senhor conosco continuamente. Então ele diz, ó, eu estarei ao seu lado. Quando vocês passarem por águas profundas, ou seja, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Isso significa dizer a presença permanente de Deus conosco todo o tempo. Ele não nos deixa em nenhum momento. Ele não esquece de nós. Ele não deixa para ver depois, mas ele cuida, continuamente, diz a Bíblia. Então ele diz, eu estarei com você. Isso quer dizer todo o tempo. Que não vai haver um período sequer que ele não esteja conosco. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Uma outra coisa, devemos estar certos, mas irmão, isso aqui é certo, sem vacilar, que o Senhor não nos deixa só nem um minuto sequer. Porque olha, deixa eu te dizer, se o Senhor nos deixasse sozinhos um minuto sequer, bastava um minuto para que Satanás destruísse as vidas. Mas o Senhor não nos deixa nem um minuto sequer. Às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente pensa que Deus esqueceu da gente, não é não? Porque a gente ora, a gente pede, a gente clama, a gente chora, não é? Então, e como a resposta não chega imediatamente, como a gente estava pensando, ou a gente imagina, então a gente acha que Deus não está ouvindo, a gente acha que Deus não vai atender a nossa oração. Ele está dizendo aqui que nós devemos estar certos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nunca esqueça disso, meu irmão. Nunca. E nós devemos ter certeza disso, sem vacilar na nossa fé. Que o Senhor não nos deixa só nem um minuto sequer. Nem um minuto sequer. Então veja bem,
Deus é Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então a Bíblia diz que o Senhor está em todos os lugares. Né? Em todos os lugares. E é maravilhoso, né, meu irmão? Porque Ele sabe quem é você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe das tristezas que você tem enfrentado ou das alegrias que você tem usufruído. Ele sabe das lutas que você tem batalhado, tem lutado contra elas. Ele sabe também das intenções do seu coração e do meu. Ele conhece o meu pensamento e o seu. Tudo isso Ele sabe. Agora, é necessário que nós creiamos que Ele age de acordo com o que Ele deixou escrito na sua palavra. Que ninguém pode forçar Deus, ninguém pode apressar a resposta de Deus, ninguém pode mudar um decreto de Deus. Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, e pelo arrependimento nosso, Ele suspende um decreto que estava contra nós. Está lá escrito em Jonas, quando a cidade de Nínive, o decreto de Deus era destruir uma cidade com aproximadamente 120 mil habitantes. O decreto de Deus era destruir por causa do pecado, da blasfêmia, por causa da promiscuidade espiritual, moral, por causa de tudo que estava acontecendo ali. Deus disse: eu vou destruir Nínive. E aí disse: mas eu vou dar mais uma oportunidade para ela. Vai lá, Jonas, e prega para Nínive. E nós sabemos como é que foi toda essa situação de Jonas aí. Mas o que aconteceu? Por que o decreto de Deus, Deus suspendeu o decreto e a cidade de Nínive não foi destruída? Por causa do arrependimento. Por causa de ter ouvido a palavra de Deus e terem se arrependido. Então aí Deus, com o seu cuidado, com o seu amor, com a sua misericórdia, Jonas até ficou chateado porque esperava que Deus destruísse. Deus disse: não, não é assim. Houve arrependimento, houve pedido de perdão, houve tudo isso. Então eu suspendo o decreto contra Nínive. E ali foi suspenso. Porque Deus é assim. Então nós temos que entender que Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Ele nunca vai nos abandonar. Por isso o texto que eu li lá na frente: não te deixarei, nem te desampararei. A responsabilidade dele para conosco. E uma outra coisa, irmãos: o Senhor está conosco na enfermidade, na luta, no problema, na depressão, na alegria, na paz, na tristeza, na saúde, na vitória. Em todos os momentos o Senhor é conosco. Ele está conosco. Viu, meu irmão? Então, arrependimento, como disse a irmã Jaqueline aqui, o arrependimento muda o decreto. É verdade. Glória ao Senhor por isso. Então Ele está conosco. A pessoa está enferma, saiba, Deus está com você. Deus não lhe abandonou por causa da enfermidade. A pessoa ficou enferma, então Deus largou ela para lá? Não, de jeito nenhum. Ele está com você para dar graça, para dar condições, para dar força, até você se recuperar. E se alguém tiver que passar para a eternidade, Deus também está com essa pessoa para conduzi-la à eternidade. Então Ele não nos deixa só, em nenhum momento sequer. Então guarde bem isso. Ele está conosco em todas as situações, em todos os momentos, em todas as horas. Ele está conosco. Agora, deixa eu te falar uma coisa, meu amado. É necessário que eu entenda isso, internalize isso no meu coração e eu viva dentro desse conhecimento. E eu pratique
o que a palavra de Deus me diz. Porque não basta somente eu ter a teoria, mas eu devo ter a prática. Sabe, querido, deixa eu dizer uma frase para você aqui, para você guardar. A leitura da palavra de Deus nos dá o conhecimento. A oração nos dá a revelação da palavra. Guarde essa frase. A leitura, o estudo, a dedicação nos dá o conhecimento da palavra de Deus. Agora, a revelação do Espírito de Deus, que o Espírito nos dá da sua palavra, ela vem pela oração. Então, por isso é que nós não podemos deixar nunca de estudar a palavra de Deus e de orar. Então, quando você faz isso, nós fazemos isso, então nós vamos entender o que é esse cuidado de Deus para conosco. Porque cuidar aqui não é só ficar ali olhando, ei, não vá para cá, ou não faz isso. Não. O cuidado aqui é no todo, é em todos os aspectos. É o cuidado na área espiritual, cuidado na área material, cuidado na área física, é o cuidado na área emocional, é o cuidado na área familiar, em todas as áreas. Deus está dizendo, eu cuido de você. Então o que nós temos que fazer é depender totalmente de Deus. O que ele está dizendo nesse texto que eu li para você é, eu sou responsável por você. Agora dependa de mim. Vamos depender do Senhor cada dia mais nas nossas vidas. Vamos depender do Senhor em tudo. Sabe outra coisa que eu quero te falar, querido? Se a gente não tiver cuidado, a gente termina fazendo coisas e depois querendo que Deus resolva. A gente não deve informar a Deus. A gente deve consultar a Deus. A gente deve pedir a Ele a sua orientação. E a gente deve esperar dele a resposta. E há uma coisa maravilhosa, eu já falei em outras lives aqui sobre isso, eu vou repetir para você saber entender o cuidado de Deus, para você entender a vontade de Deus, para você entender a resposta de Deus. É quando o seu coração fica em paz diante daquilo que você colocou diante de Deus. Você está com o coração em paz. Então, quando você sente essa paz, saiba disso. É Deus dizendo a você, olha, eu estou de acordo. Agora, quando você não sentir essa paz, essa tranquilidade, esta segurança, é melhor você não fazer, é melhor não tomar a decisão, porque você pode ter problema mais para frente. Amém, meu amado? Cuidado divino. Esse é o título da nossa live, que nós vamos agora, quarta-feira, vamos falar mais sobre ela, sobre esse assunto. E na sexta também. Amém? Queridos, eu quero orar com você nesta hora. Eu quero orar pela família do presbítero Joel. Presbítero Joel da igreja, que amamos muito essa família. E pai, mãe e irmãos dele estão no Rio Grande do Sul. E hoje o Senhor, aprove ao Senhor, conduzir o seu irmão, o Paulo Gilberto, não é? Conduzi-lo para a eternidade, para o Senhor, para que ele esteja com o Senhor. Então vamos orar por essa família e pedir ao Senhor que dê o consolo, o conforto para o seu coração. Amém? E também nós vamos orar pelos outros pedidos, pessoas que estão enfermas, pelos enfermos, pelo Brasil. Vamos continuar orando, irmãos. Parece uma repetição, mas não é não, meu irmão. É clamor, nós temos que clamar, orar, pedir, chorar diante de Deus, e nós vamos ver a resposta, porque nós estamos passando um período muito difícil, é angustiante, é complicado, é notícia de que alguém está enfermo, é notícia de que alguém foi internado, é notícia de que alguém está lá entubada, a pessoa está entubada, é tudo isso. Hoje mesmo nós vamos orar pelo meu irmão Neemias, ele agora me ligou agora há pouco, Neemias está com Covid,
não é? Está lá com Covid, uma menina que meu pai criou desde criancinha, desde criança mesmo, a Dolores, também ainda está internada. Vamos orar por essas pessoas. A Maria, que foi a esposa do meu pai, né? Que está também com Covid. Então vamos orar por essas pessoas. Vamos clamar a Deus em nome de Jesus. Querido Senhor, nós queremos nesta hora te agradecer porque o Senhor nos deu o privilégio de podermos falar, ministrar a tua palavra. E eu sei que o Senhor impactou o coração dos que estão aqui na live e também vai impactar o coração daqueles que irão ver depois. Que o Senhor opere poderosamente para a glória do teu nome, na vida de cada um. Senhor, agora nós queremos clamar a ti, pela família do teu servo, o presbítero Joel. Ó Deus, o Senhor conduziu Paulo Gilberto para a glória, ele está contigo agora, Senhor. Ele está com o Senhor, nós temos certeza disso. Mas a família que fica, os que ficam, é a saudade, é a tristeza, é a dor da separação, é algo humano. E como nós somos humanos, nós sentimos, Senhor. Então conforta, consola esta família para a glória do teu nome. Que o Senhor possa consolar os pais do teu servo, que estão lá no Rio Grande do Sul, guardando-os, cuidando como o Senhor cuida, que são teus filhos. Pai Celestial, é isso que nós te clamamos. Ó Deus, nós te clamamos por todos que estão enfermos, nos hospitais, nas suas casas, com Covid ou com outras enfermidades. Senhor, tem misericórdia, cura, derrama a tua unção de cura sobre estas pessoas. São milhares de pessoas. Ó meu Senhor, essas pessoas que estão aí em fila de hospital, esperando o leito. Senhor, tem misericórdia, intervém, meu amado Senhor. Intervém e derrama sobre elas a tua unção de cura, para que elas recebam saúde no nome de Jesus. Toma a nossa nação, Senhor, sara esta nação, meu Deus, opera, Senhor, que nós tenhamos governantes, pessoas que estão investidas de autoridade, com a justiça de Deus, com a sabedoria de Deus, do Senhor, para conduzirem esta nação, em todas as áreas, em todos os níveis, em todos os segmentos, meu Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, nós te clamamos por uma igreja forte, uma igreja que seja forte no poder, na palavra de Deus, na pregação do evangelho, na oração, no clamor, numa vida de santidade, de santificação, numa vida de retidão na presença de Deus, uma igreja em que o Espírito Santo opere poderosamente no meio dela. Esta é a igreja forte. E que esta igreja volte-se totalmente para a essência do Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Querido Senhor, nós te clamamos também que haja restauração dos valores da tua palavra nas famílias. Que as famílias tenham prazer na tua palavra, em estudar, em meditar, em fazer, agir e obedecer o que nela está escrito. Que as famílias tenham prazer nos valores da tua palavra, prazer na adoração, no louvor, em tudo, Senhor. Que as famílias tenham prazer, são os valores espirituais, valores da tua palavra, que as famílias sejam tocadas com o teu poder e que esses valores sejam restaurados nas famílias. Nós te louvamos, te agradecemos de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero mandar um abraço para todos que chegaram depois na live. Eu vi que chegaram muitas pessoas depois. Graças a Deus pela sua participação. Louvado seja o Senhor pela sua vida. E eu quero cada dia mais, peço ao Senhor, clamo ao Senhor pela sua vida. Você que sempre estamos juntos aqui, todos os dias das lives. Senhor te abençoe de maneira poderosa. Tu tenhas uma semana cheia da bênção de Deus, da vitória do Senhor. Vamos dizer juntos, continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia! Que o Senhor te abençoe abundantemente com toda sorte de bênçãos vindas do Senhor. Você
e a sua família. Amém e amém.